Eu vou te contar nesse vídeo os 6 principais fetiches que os homens mais têm na hora H e eu vou te revelar quando você deve ou não realizar esse fetiche quando um homem te pedir, seja ele casado com você há muitos anos ou um boyzinho que você acabou de conhecer. Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiro fetiche é bem comum, vamos combinar? Que é quando o cara te pede a porta de trás. Só que tem um detalhe, que muitas mulheres dão a porta de trás e se traumatizam, porque dão pra qualquer um e não tem um critério claro de quando liberar ou não, porque muitas têm essa curiosidade. Poxa, será que vai ser legal? Será que vai ser gostoso? Será que vai ser bom? Só que não adianta você querer liberar a porta de trás se o cara não faz um trabalho bem feito na porta da frente. Então, se um cara, por exemplo, não te faz alcançar o ápice com facilidade, se você não se sente totalmente confortável com ele na cama, se esse cara ainda te causa inseguranças, se esse cara não te chupa, por exemplo, não dá pra você liberar a rodela de trás, porque vai ser ruim, vai ser traumático, é uma tragédia anunciada. Agora, se o cara for bom de cama, ele faz você atingir o ápice gostoso, ele tem uma conexão bacana com você, pode liberar com tranquilidade, não precisa ter anos de relacionamento não, o cara apenas precisa ter uma conexão boa com você e saber o que tá fazendo na cama. O segundo fetiche que também é muito comum entre os homens é o cara que quer, estourar champanhe na sua boca. Pra ser sincero, esse é um fetiche que não tem tantas ressalvas assim. Se você é casada, por exemplo, namora, você pode ficar tranquila, despreocupada, pode alimentar esse fetiche dele, porque faz bem, não faz nada de mal pra você, inclusive o leite tem proteína, então ele tem valor nutricional, então não tem nenhum tipo de problema. Se você se sente confortável pra isso, pode ir que é sucesso. Agora, se você é solteira, eu só sugiro tomar um pouquinho de cuidado com o cara que você vai se relacionar, porque essa pessoa, se ela tiver IST, tiver uma doença sexualmente transmissível, essa estourada de champanhe na boca pode facilitar e muito a contaminação. Só que aí vale pra tudo, né? Aquela velha questão de se relacionar com camisinha, tomar cuidado com quem está se relacionando, pedir exame de sangue quando você tá realmente conhecendo a pessoa e tem algum tipo de dúvida, pra você não se sujeitar a esse tipo de risco. Agora vamos começar a falar de fetiches de verdade, que os homens pedem, que as mulheres ficam meio balançadas assim, se elas fazem ou não fazem. Primeiro é o tradicional homenagem feminino, que é quando o homem pede pra se relacionar com você, com mais outra garota. E aqui eu preciso que você tome muito cuidado, porque homenagem é um tipo de coisa muito complicada. Se você é solteira, aí tudo bem, é uma aventura, pode ser gostoso, eu sugiro tu fazer, é bem legal, não tem tanto risco de dar problema assim, a não ser que você tenha a expectativa de querer namorar esse cara, esteja meio apaixonada, aí eu não sugiro você fazer ainda homenagem, tá? Porque a chance de dar ruim é muito grande. Agora, se você não tá apaixonada, é só um ficantezinho, pode se aventurar, não tem muito risco que você possa perder, pode ter algum tipo de desentendimento ali na hora, mas é só um ficante, tchau, obrigado, e é isso daí. Agora, se você está num relacionamento de anos, seja um namoro ou um casamento, aí tem muitos problemas. Porque muitos casais vão tendo uma relação mais monótona ao longo dos anos, vão ficando meio enjoados da relação e querem dar uma apimentada, querem inovar. Aí surge um dos dois, normalmente o homem, querer sussurrar no ouvido do outro, eu quero uma outra pessoa na relação, quero fazer algo diferente, vamos testar? E aí, em muitos casos, a outra parte meio resistente assim, pela insistência do outro, vai lá e aceita e topa ter essa experiência. E é batata, vão ter a relação ali, pode até ser gostoso, mas depois vai dar ruim num nível, vai dar ruim muito, meu bem. Porque é um tipo de coisa que pra dar certo os dois têm que ter uma mente ou emocional muito saudável. Não pode existir nenhum tipo de rusga, nenhum tipo de ciúmes, nenhum tipo de insegurança, nem na instância carnal de toque sexual ou na instância emocional. Porque se uma das partes tiver ciúmes da outra parte e não estiver comunicando isso, não for esclarecido e esse ranço estiver aqui dentro, pode dar ruim, seja um mês depois da homenagem, 2 meses depois, 3, 4, 5, 6 meses, até mesmo um ano depois, a bomba pode vir estourar, porque aquela pessoa teve aquela experiência meio que forçada, ela simplesmente aceitou aquilo dali, e aquele sentimento ruim de insegurança vai amargurando dentro dela. E aí algum tipo de conflito acontece, seja por qualquer motivo que seja, essa pessoa revive aquele momento, traz à tona, pum, e a bomba explode. E assim, eu já vi isso acontecendo diversas e diversas vezes. Então, homenagem, quando a pessoa é casada, diria que tem 90% de chance de dar errado. Agora, se vocês têm a convicção que ambos estão zero ciúmes, muito de boa um com o outro, tem muita intimidade, nunca apresentaram indícios de problemas de ciúmes, esse tipo de rusga no relacionamento, sabe? Aí pode ser uma possibilidade
possibilidade de vocês testarem. Não é algo que eu descartaria não, porque pode ser algo muito prazeroso e gostoso quando os dois têm a mente certa para isso. Só que pelo meu conhecimento e pela minha experiência, a maioria das pessoas não tem uma mente boa para isso, mesmo aquelas que dizem que tem. Então, meu bem, muito cuidado quando você aceitar fazer homenagem feminino, porque realmente tem que estar com a mente muito boa, ele também, e a maioria não tá, mas cuidado, só isso que eu falo, cuidado na hora de aceitar isso. Só que tem homens que não querem homenagem feminino, muitos homens querem homenagem masculino, que é quando tem uma mulher e dois homens na relação. E aí a coisa já muda um pouquinho, porque a chance de dar ruim, de uma das partes ficarem muito amarguradas nesse processo dentro de um casamento ou namoro, é muito menor, porque normalmente é um homem que convida outro homem, e é o cara que tem essa vontade, que tem esse desejo, ele não tem esses ciúmes implantado na mente dele. Então a chance de acontecer algum tipo de rusga emocional, disso significar o fim do seu relacionamento, é muito menor. A não ser, é claro, que você faça essa homenagem com esses dois homens, com um amigo do seu namorado, amigo do seu homem, e você depois começa a trocar ideia com ele, começa a conversar, começa a criar algum tipo de intimidade, aí pode dar muito ruim, né, meu bem? Então aqui vai a sugestão que eu dou pra vocês que querem fazer homenagem, seja mulher ou com homem, é a pessoa que for participar da homenagem, seja mulher ou homem, vocês não vão ter mais contato, ou pelo menos não terão esse contato diário, esse contato por mensagem. Porque é um tipo de regrinha que você coloca que você já impede muito problema no futuro, de uma das partes querer criar vínculo com a pessoa, por exemplo. Então é um tipo de pessoa que entra pra fazer a aventura, e depois ela sai, tchau, obrigado, e até mais. Agora, se você é solteiro e tem esse desejo de fazer essa aventura, uma coisa que você quer, um homem te propôs isso, não tem por que você não fazer. Se você tiver autoconfiança, leveza, tranquilidade de não achar que você está sendo usada, meu Deus, meu corpo está sendo usado, isso é deplorável, esse tipo de crença limitante que infelizmente muitas religiões colocaram na mente da mulher, de que o fato dela ter uma vida sexual um pouco mais abrangente, um pouco mais intensa, isso desmerece ela. Se tu não tiver isso, tá top, vai fazer, vai ser feliz, isso é muito bom. Agora vamos pro próximo fetiche, que muitas mulheres ficam assim, abismadas quando descobrem que tem homens que realmente gostam disso. Que é aquele cara que te pede pra você dar pra outro homem enquanto ele te assiste. É bem mais comum do que vocês imaginam, tá? Mas é um tipo de fetiche que não tem tantas objeções do que você não pode fazer, né? Porque quando o cara ele te pede isso, ele não vai ter problemas com ciúmes. Muito pelo contrário, o fetiche dele está aí, na vontade de ver você ficando com outra pessoa e ele olhando, desejando. Isso faz parte do fetiche dele. Não tem nada de errado especificamente nisso, de meu Deus, não pode fazer, isso é completamente errado, imoral, nada disso. Se é o desejo do cara fazer e pra você tá tudo bem, vai em frente, faça, seja de novo num casamento, relacionamento ou na sua vida de solteiro. Se é um acordo entre vocês dois, nesse caso em específico, não tem nada que vai ferir, que vai causar um problema, assim, que eu tenho visto em casos de consultório que eu atendendo as mulheres, não tem nenhum tipo de problema, assim, estrutural. A única coisa que eu diria é que a mulher que for aceitar fazer isso, no caso você, caso um cara te pedir, é que tu tem que ter uma integridade, ou seja, pô, não quer dizer que você vai dar pra outro, que o seu parceiro, ele não tem ciúmes carnal, ciúmes de colocar o seu corpo para outro homem, por exemplo, que ele não vai ter um ciúmes emocional com você. Porque são duas coisas diferentes. Então, por exemplo, pô, eu fiquei com outro cara, se ele permitiu isso, não quer dizer que ele vai permitir, por exemplo, que você tenha um apego emocional, desenvolva um afeto com outro cara. Porque para um cara que aceita esse tipo de coisa, que tem esse fetiche, para ele isso não é traição, porém a mulher que talvez se apegue a outro cara emocionalmente, para ele pode ser dolorido, para ele pode ser traição, e isso pode provocar sim os ciúmes nele. Então a sugestão que eu daria é ter essa conversa franca com ele, do que pode, do que não pode fazer, exatamente para entender qual que é a linha do fetiche prazer para a linha da traição para ele. Porque dos casos que eu atendo de homens e mulheres que têm esse fetiche, por exemplo, eles não têm esse ciúmes carnal, para eles aquilo ali é de boa. Porém, a questão emocional ainda é um ponto importante de você ser exclusiva emocionalmente para ele, para vocês terem coisas que é só sobre vocês. E mesmo quando você dá para outro cara, isso não entra na relação de vocês. Mas se vocês conversarem e tiver tudo ok, não tem por que não realizar, mesmo se você for casada ou solteira. E o último fetiche que alguns homens gostam é a inversão de papéis. É quando o homem gosta que a mulher faça o papel de homem na hora H, literalmente. Ou seja, ele gosta que a mulher pegue um objeto fálico, coloque na cintura e
e comece a fazer, por exemplo, a penetra anal com esse objeto fálico de borracha, se é que você me entende. É um tipo de coisa que quando uma mulher conservadora escuta, fica, meu Deus, como tu pode ter um homem que gosta disso? Esse cara deve ser viado. Mas não tem nada a ver com isso, meu bem. Existem inúmeros e inúmeros tipos de fetiche aqui. Esse vídeo eu vou citar 6, por exemplo, que são os mais comuns. Mas esse tipo de preconceito que você carrega não é o que corresponde com a realidade. Na realidade, esses homens costumam ser, por exemplo, os donos de grandes empresas, os diretores, pessoas que têm muito poder, que controlam muita gente, que detêm muito poder sobre as pessoas. É claro, não é todos, nem mesmo uma regra, porém, os que mais gostam disso costumam ser pessoas da alta sociedade. E é mais uma coisa que não existe uma objeção para fazer, apenas você se sentir confortável para isso com o homem. Então se ele quer fazer e você tá confortável, acha de boa, pô Bruno, não tem muito tesão e prazer em fazer isso, mas não é algo que faz mal para você, por que não? Pode fazer. Meu bem, agora eu quero te ouvir. Qual desses fetiches você não faria de jeito nenhum e qual deles você faria? Me conta aqui nos comentários que eu tô curioso. Agora, de nada adianta querer realizar fetiche X, Y, Z se você ainda não consegue atingir o ápice com facilidade nas suas relações, meu bem. Se você não tá travada na hora H, não consegue sentir prazer, sente dor na relação ou queria atingir um orgasmo na penetra, por exemplo, eu vou te convidar a clicar no primeiro link da descrição aqui abaixo para você conhecer as 20 principais técnicas e posições que mais fazem mulheres comuns alcançarem o ápice com intensidade e facilidade com um parceiro, seja na penetra, ter orgasmos múltiplos, até mesmo ter aquele squirt magnífico e gostoso, meu bem. Tudo isso em aula prática, sem censura nenhuma, para você conseguir destravar o seu orgasmo e ter uma vida orgástica de verdade. Então é isso, meu bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. O canal tá começando agora e sua ajuda é muito importante, ó. Um beijo pra você e até mais.